A primeira realidade de quem faz a viagem, na viagem, é uma coisa. Você está fazendo uma viagem de verdade. E na sua jornada você passa por locais. Os locais passam a ser parte de, de um processo e não o objetivo em si. E as pessoas confundem isso, porque elas criam sempre expectativas no que está para além dela. O ser humano cria, e justamente por causa de esperar tanto, é que acaba gerando tanta decepção, porque elas geram expectativas inexistentes. A viagem, essa viagem que você está fazendo na vida é maior do que o local que você vai. Quando o local é maior do que a sua viagem, para você, você vai sempre construir uma realidade que não é real. Porque o problema está em você e não no local. Uma viagem, ela só é uma viagem se tanto o local como as experiências estão de acordo com a consciência de quem está indo àquele lugar, para que você possa absorver a realidade. Porque qualquer pessoa que vai viajar, se ela for em Roma e ela não conhecer minimamente a história de Roma, como aquilo começou, qual era a mentalidade de quem ali vivia, para que serve tantas coisas, aqueles pequenos sinais. Você vai passar e simplesmente tudo aquilo não passará por você. Porque você não sabe a diferença entre uma câmara de tortura e um cenário do Coliseu. Você não tem ideia do que é aquilo. Você não consegue se conectar à viagem. Então, uma viagem é uma viagem ignorante. É você pegar um burro e botar num avião de primeira classe para fazer uma viagem. É a mesma coisa que você pegar um animal, um jumento. Ele não tem a experiência e ele não sabe o que vai buscar. Então, a viagem é improdutiva. Porque você começa a ver as coisas e não identifica-as. Você não se conecta com isso. Então, são só mudanças de lugares, não é uma viagem. Ah, eu quero ir para Paris, para quê? Conhecer a Torre Eiffel. E? Compreende? Por que você quer conhecer a Torre Eiffel? O que ela tem de tão especial? Qual foi um dos momentos mais históricos e marcantes daquela torre? Para que ela foi construída? Ela seria apenas realmente aquilo que ela é, uma torre? Para que se construiu aquilo ali? Qual era a intenção por trás? Quem idealizou? Não, eu quero conhecer a Torre Eiffel. Eu quero conhecer o Coliseu. Eu ouvi que tem um lugar chamado Coliseu, em Roma. Certo. Você tem ideia da engenharia que foi feita aquilo ali? Quem passou por aquele lugar? Quem construiu? Construiu para quê? Quem foram os grandes mártires do Coliseu? Quais são as histórias que ali tem? Você já se conectou com essa realidade antes de estar lá? Não. Então, a viagem não tem conexão. Não tem sentido. Ah, mas teve uma curiosidade da madeira que foi feita, que lá quando eu cheguei eu vi. Ah, tudo bem, óbvio que você vai aprender na viagem. Mas você tem que se conectar com ela antes de lá estar. Porque a viagem começa aqui, para dentro. Então, esse tipo de viagem, esse tipo de experiência, você só começa a entender quando você se dá o processo do aprendizado. Isso não é fácil. Por isso que tem sempre aquele chato que sabe tudo de para onde está indo, mas aquele chato que sabe tudo que está acontecendo ali, esses são normalmente, essas pessoas são mais inteligentes, são mais bem-sucedidas. Quando ele vai naquele lugar, ele diz, olha, tá vendo aquilo ali, ó, aquilo ali, por causa disso, aconteceu assim, desse jeito. Você entendeu que são essas
peculiaridades, esses pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa vida, não só numa viagem, mas em tudo. Quanto mais detalhes você tem na sua existência, mais perto de realizar coisas você está. Quando você quer um projeto, quando você quer fazer algo na sua vida, você quer, por exemplo, comprar uma casa. Quer comprar uma casa, você, certo? Beleza. Que casa? Não, eu quero uma casa. Sim, porque casa tem muitas. Onde é a casa? Ainda não sei. Qual bairro? Também não sei. Qual é a metragem da casa que você quer morar? Tem quantas suítes? Que cor é a parede externa? Vai ser o quê? Vai ser o quê? De metalon? Vai ser de estrutura metálica, de concreto, de barro, de pilão, de barro de pilão? Vai ser o quê? Vai ser de concreto armado, de isopor? Como é que vai ser a sua casa? São quantos andares? Quantos quartos? Quantas suítes? Vai ter piscina? Não vai ter? Não, você tá procurando uma casa. Que me dá um nó no cérebro com a engenharia romana é pensar que os cálculos estruturais eram feitos com algoritmos romanos. Tem que fazer contas em romanos. Exatamente, Papini. Está vendo? Obrigado, Papini, por acrescentar esse detalhe. Então, as pessoas, elas querem as coisas, mas elas não têm o mínimo trabalho sequer de detalhar o que quer. Pois eu vou dizer uma coisa a você. A sua mente, ela só consegue se conectar e se aproximar de uma realidade se você tem a capacidade prévia de detalhar aquilo para você. Você tem que ter os detalhes. Se eu quero uma casa, eu quero saber que cor a casa, o tamanho da casa, o modelo da casa. E quanto mais específico eu sou, mais eu gero uma energia, um poder interior de metanoia para cocriar aquilo dentro de mim, para que aquilo possa chegar até mim. Não vai chegar com passe de mágica, vai ter uma trajetória. Mas eu te digo uma coisa, entre os que detalham e os que não detalham, eu vou dizer uma coisa para você. 100% dos que não detalham nunca conseguem o seu objetivo. Apenas são projetos. Todo dia tem um projeto novo, um sonho novo, uma visão nova, mas logo, logo se esvai. E vai para um outro lado, e vai para um outro lado, e daqui a pouco está em outro, e em outro. Por quê? Porque não teve o aprimoramento da metanoia. Os detalhes são muito importantes. E eu quero falar sobre isso porque é em qualquer coisa. É em qualquer coisa que você faça nessa vida. Qualquer coisa. Pode ser o que for. O princípio é o mesmo. Você está no mar mergulhando. Você está no mar mergulhando. Você conhece os detalhes. A Leninha falou que está muito chato essa paranoia. Pronto. Obrigado, Leninha. Fico muito feliz com essas coisas. E tá chato mesmo. Esse assunto é muito chato. Qualquer pessoa com um QI abaixo de 100 não consegue entender o que eu estou falando aqui. E se torna muito chato. Verdade. Tá? Eu te entendo, Leninha. Eu te entendo. Tem muita gente como você, abaixo de um QI abaixo de 100, abaixo de 83, inclusive. Gente que é menos inteligente do que o macaco mais inteligente. Então, temos essas pessoas no mundo que tem essa dificuldade. Eu te entendo, tá? Com todo o respeito. Hoje a gente está naquela de falar as verdades, então já vou logo falar a verdade para você. Eu entendo você, tá? Eu entendo. Continuando. Vamos lá. O que importa nesse assunto que nós estamos tratando aqui? Para onde nós estamos indo? Porque tem que ter um sentido que eu estou falando aqui. E tem um sentido que vai desaguar justamente na live de hoje. Por que que os brasileiros acreditam em políticos? Viu como é complexo chegar até esse assunto? Nós temos que mexer com outras coisas para lidar com isso.
Para a gente tratar desse assunto, tem que mexer com outros assuntos. Então, se você não consegue detalhar as coisas, se você não consegue gastar tempo para co-criar algo, para realizar algo mentalmente, quanto mais você tirar disso da sua cabeça para construir algo real. Nenhuma imaginação, nenhum pensamento é em vão. Todo pensamento é belo. Todo pensamento é um potencial a se realizar. Não é apenas um pensamento. O pensamento não vem à toa. Tem um propósito ali. Ou um propósito de dizer para você que algo está errado, ou um propósito de dizer que algo deve ser feito como certo. Quando você tem pensamentos malignos, na realidade são pensamentos que estão te orientando a dizer: olha, isso é um problema em você, trate. Até a maldade que você pensa na sua cabeça em relação a alguém, em relação a tomar uma atitude A, B ou C, contrária ao que determina o universo como algo bom, até esse pensamento, ele é um pensamento de vida. Quando você pega ele e entende que existe algo gritando em você, pedindo por socorro, pedindo por mudança. Então existe a beleza do pensar, mas pensar dói. Pensar machuca. O pensar gera conflitos iniciais, crises existenciais e crises iniciais. Tudo muda, colapsa. Porque o pensamento gera luz e, ao mesmo tempo, uma multidão de dúvidas. O pensamento gera até muito mais perguntas do que respostas. Então, lidar com o pensamento, lidar com a reflexão é algo cansativo. Às vezes, eu não faço nada o dia inteiro. Às vezes tem aquele dia de tranquilidade, que você quer ler um livro, sei lá, quer assistir um seriado. Todo mundo tem esse dia, eu tenho esse dia. Mas eu tenho hoje, eu tenho muito mais facilidade de me desconectar da minha cabeça, mas eu sei como é difícil quando eu estou na atividade do pensar e do refletir. E os dias, para mim, são cansativos, porque eu faço grandes viagens interiores e viagens para fora. Porque todo pensamento tem que existir uma ação. Seja uma ação contrária àquele pensamento para produzir uma diferença em mim, ou uma ação positiva em relação ao pensamento para que algo de bom seja construído também. O pensamento é a base, é a gênese da ideia para a realização. Aqui está o problema. Mais de 95% da população mundial age sem pensar. São pessoas conectadas pelo instinto, agem pelo impulso. Agora pega essa palavra, ação pelo impulso, e torne isso um método, uma programação, uma metanoia reversa. Produza pensadores, não. Produza pessoas de ações sem pensamentos. Como conectar as pessoas a isso? Como extrair isso das pessoas? Alterando os padrões cerebrais e mentais, para que as pessoas coloquem sempre o pensamento atrás da ação. Você foi programado a ser assim. Isso é terrível.
Porque alguém planejou isso para todos nós. Quem não entrou nessa, ou está no sistema, ou está fugindo dele. Ou está no sistema, trabalhando para eles, ou sabe e está fora dele, saindo de vez dele. Porque sabe que esse sistema ele é muito poderoso. E ele facilmente atira as pessoas dentro desse processo que acaba retroalimentando toda a coexistência disso tudo. Então, não tem solução coletiva para essa humanidade. Então, mano, já que você está falando sobre esse assunto tem a ver com política, por que as pessoas acreditam em políticos, mas antes disso você estava falando sobre viajar, fazer a viagem, não é? É. Você acabou de fazer uma viagem comigo aqui. Eu tirei você do seu lugar, tirei você de onde você estava aí, você fez uma viagem, talvez aí na metade do planeta comigo, e nem percebeu. Entendeu você entendeu o processo? Pois bem, isso leva muito tempo para você aprender. Eu gastei 20 anos fazendo isso. Para entender. Nisso eu sou faixa preta. Algumas pessoas são especialistas em construir casas. Outros são especialistas em fazer cirurgias. Eu sou especialista em fazer essa viagem. Poucos conseguem fazer como eu. Essa é a minha especialidade. Certo? Então vamos para a minha viagem. Mano, baseado em tudo que você já estudou e tudo que você está vendo hoje acontecer, qual é a sua previsão em relação a brasileiros e latinos? Cafezinho? Na Europa e nos Estados Unidos. Bem simples. Preparem-se para serem vilipendiados, discriminados, e perseguidos. Sim. Só porque é latino? É. Só porque é latino. Só porque é latino. Sim, sim. Ah, mano, mas se você tem dinheiro, se você é empresário, você está fazendo uma viagem nesses países, ou você não precisa trabalhar, não precisa estar no público todo o tempo, se expondo ao público todo o tempo, no sentido de que você faz parte do social, do dia a dia. Você não é um empregado. Conta para você? Não, não conta. Porque você não é considerado estrangeiro quando você tem dinheiro e você tem uma vida diferente dos outros. Primeiro que você é uma outra situação. Você é o último estágio que pode vir a sofrer, sim, caso o segundo processo aconteça. Mas está no primeiro processo. O processo do imigrante trabalhador que vai para esses países em busca de emprego. Pessoas simples, comuns, cidadãos brasileiros e da América Latina, comuns. Gente como a gente simples. Vamos lá. Deixa eu te contar o que vai acontecer. Nós temos dois movimentos acontecendo agora. Uma guerra entre Ocidente e Oriente no mundo das ideias. É o mundo espiritual. E nesse mundo não cabe, por exemplo, a presença de um elemento não nacional na luta do nacionalismo. Os países vão ser divididos entre dois grupos de maneira propositiva.
intencional. Isso vai acontecer intencionalmente. Existe um movimento nacionalista surgindo nos países, claro, de maneira extremamente perigosa, porque, calma que eu vou explicar. É um reflexo contra o movimento oriental que está entrando nos países. Pelo viés religioso, nós temos o movimento islâmico tomando muitos países e querendo mudar as culturas e as leis. Do ponto de vista econômico, uma invasão do Império Chinês, causando um impacto direto na economia interna dos países. Então, temos esses dois movimentos. Do ponto de vista ideológico, o movimento russo, com aquele modelo que a gente sabe qual é. Então, o Ocidente está sendo atacado por 3 frontes. Ideologicamente pela Rússia, a China impondo seu modelo de mercado, destruindo a economia interna dos países, e o Islã religiosamente tentando alterar, né, a cultura religiosa antropológica dos povos. São 3 frontes que estão sobre o Ocidente. Por causa disso, movimentos nacionalistas estão surgindo. Grupos que estão em defesa da sua nação. Gente que quer defender o seu povo. Defender os seus valores. Defender a sua bandeira. E esse estado de coisas já começou na Europa, já começou na Austrália, está com muita força agora nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Você não é bem-vindo. O que eu estou falando isso? Você não é bem-vindo. Porque você não é nem uma coisa e nem outra. Primeiro que os muçulmanos, você já sabe o que eles pensam dos cristãos e dos ocidentais. Não preciso nem dizer, né? O que esses grupos pensam de vocês. E segundo, você sabe que você é parte de um problema agora, porque você também é um imigrante. Mesmo que você seja uma pessoa, não há tolerâncias mais. Porque já existe uma programação para um conflito. E quando se começa uma guerra, você roda. Porque você não é nem uma coisa nem outra. Você nem é europeu e nem é o anti-europeu. Você é alguma coisa que está aí dentro do processo. Vai rodar primeiro. Então, você é facilmente detectável por eles de lá do Oriente, como também você é detectável pelos nacionalistas da Terra. Então, você estará debaixo de uma égide de perseguição, primeiro, espiritual e energética, sobre você todo o tempo. Segundo, isso vai passar para o processo das fisicalidades. Isso vai te prejudicar de maneira existencial. Então, a vocês que estão nos países fora do Brasil, que estão vivendo essa realidade para fora, que são imigrantes, esse é o pior momento da história para vocês. Ah, mano, mas você tá fora do Brasil. Sim, eu tô fora do Brasil há quase 2 décadas, irmãos. Eu sei jogar o jogo e eu não sou otário. E outra, saindo agora, eu estou me preparando para ir morar no mato. Eu estou me preparando para ir morar no mato. Definitivamente, agora não tem mais volta. Chegamos a um ponto em que nós precisamos fazer isso. Estou fazendo o caminho da roça.
Certo? O recado tá dado? Maria da Penha vai também. Ela me leva também, mano. Vou levar, Maria. Pode ter certeza, você vai. Você entendeu? Se vocês entenderam o que eu disse? Ficou bem explicado? Só responda para mim se ficou bem explicado. Aí, esse assunto que eu tô falando para vocês, eu já tinha falado isso há muitos anos, que isso chegaria esse tempo.